Veio o vírus da vez. Como compreender coronavírus? Se liga. Eu sou Evandro Migotti, bem-vindo ao Em Cena Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo vírus da vez, o coronavírus. Por que um novo vírus da vez? Porque já tiveram vários outros vírus em anos recentes e a tendência é que tenhamos outros vírus nos próximos anos. Primeiramente, o que acontece? Novamente, a China é a protagonista dessa história. Não é muito legal ser um protagonista de um novo vírus que sofre uma mutação. E aí o pessoal tá pensando, não, mas é fácil, é só a gente se isolar da China, a gente vai estar isolado das mutações que acontecem lá. Não, meu amigo, o mundo está globalizado e a gente tem que entender como que a gente vai combater isso com eficácia e como que a gente vai conseguir compreender as origens de cada um deles e prevenir isso no futuro. Primeiramente, eu acho interessante para o pessoal em casa pensar no tamanho da cidade aonde isso se originou. Nós estamos falando de Wuhan, na China, uma cidade de aproximadamente 100 habitantes, 200 habitantes, teve uma mutaçãozinha? Não, 11 milhões de pessoas vivem nessa cidade, aonde acredita até então, porque as informações na China também são um pouco incertas, originou-se o vírus lá. E aí, só para você ter uma ideia de escala, porque muitas vezes nós aqui, especialmente no Ocidente, a gente pensa, nossa, China deve ser um lugar só, uma cidade de 11 milhões. Na Europa, tem alguma cidade com 11 milhões de pessoas? Só se você considerar Moscou, com seus 12 milhões e tanto, ou Istambul, na Turquia, com 16 milhões e tantos, como cidades europeias. Mas se você pensar naquela Europa tradicional, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, todos esses outros países na Península Ibérica, Portugal, Espanha, o leste europeu todo, nenhum desses países tem 11 milhões de pessoas. E aí está para mim um ponto interessante, porque se acontece uma mutação em uma cidade do Ocidente, a gente tem esse acesso à informação antes dessa bola de neve chegar nesse tamanho. Imagina, acontece uma mutação numa cidade pequena no sul da França que não tem nem 1 milhão de pessoas. Nós vamos descobrir isso antes do que descobrimos a mutação do coronavírus. Muito porque existe um controle das informações que saem da China e, consequentemente, também das informações que entram na China. A gente falou isso um pouquinho no nosso vídeo sobre o controle das redes sociais. E a China, em contrapartida, quer passar uma imagem para o mundo de que está tudo bem, muito bem controlado e que o progresso acontece lá sem muitos empecilhos. E aí existem algumas verdades. Está tudo muito bem controlado do ponto de vista da informação que sai, e o progresso sim acontece, mas com um custo. E qual que é esse custo? É exatamente isso que nós estamos falando. A incapacidade do governo chinês de comunicar com o mundo, com os outros países, com a comunidade internacional, para tomar medidas efetivas e eficazes para conter e ajudar a não deixar uma nova mutação de um vírus virar uma bola de neve. E eu conversei com alguns profissionais da área da saúde, dentro da minha rede de contatos, e eles foram quase unânimes na recomendação de que devemos ter cautela. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ficar sossegado, que não vai ficar preocupado, que a gente pode viajar para a China, que a gente pode ir para Wuhan? Não. A gente tem que ter cautela para a gente entender qual é o potencial estrago desse vírus e o que a gente pode fazer. Então, já se fala muito, por exemplo, empresas multinacionais já estão proibindo os executivos de viajarem para a China, a não ser em um caso muito específico que tem vários níveis de aprovação. Se fala também em outros países tomando medidas para conter a possibilidade desse vírus se propagar para outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, fechou a fronteira com o México e com o Canadá, numa demonstração muito mais de força política de Donald Trump do que uma medida realmente com eficácia, porque os especialistas não necessariamente recomendam esse tipo de medida. Nós aqui no Brasil estamos estudando, já existe inclusive um projeto no Senado para fazer uma quarentena. E aí, para a pessoa que está envolvida, isso é muito dramático. Mas a gente tem que pensar no bem coletivo e garantir com que muita gente não pague o preço por uma falta de cuidado de poucas pessoas. Cautela, novamente. Coronavírus. O que vai acontecer?
Pouca gente sabe. Imagina-se que ele não vai ser tão letal quanto o vírus da SARS que tivemos há alguns anos atrás. Mas isso é uma suposição, não existe uma pessoa que sabe exatamente o que vai acontecer. Saindo do ponto de vista da sua saúde, porque para a sua saúde você deve consultar quem? O seu médico, não nós aqui do Encena Brasil. Mas aqui do Encena Brasil a gente vai pôr algumas coisas para você ponderar. Qual seria o impacto econômico de coronavírus? Primeiro, a gente teve uma disparada de petróleo, uma disparada do dólar, também contra o real, mas contra outras moedas. Porque numa situação de uma possível crise, de um estrago muito grande, o mercado fica muito ansioso. E aí essa ansiedade gera uma atividade de especulação no mercado muito grande. E aí vamos entender outros impactos também, dependendo da indústria onde se trabalha. Então, se por exemplo, você é uma empresa lá na China que exporta comida in natura, tá com problema. Agora, se você é uma empresa lá na China que exporta algum bem de consumo que não é muito relacionado a uma comida in natura, você está um pouco mais tranquilo, mas de qualquer maneira tem uma redução na atividade econômica. E isso tem um impacto. Tem um impacto lá na China, muito maior do que em outros países, mas isso numa economia globalizada tem um impacto muito grande. O que vai acontecer? Ninguém sabe. O que mais que a gente pode tentar pensar sobre o coronavírus? A gente pode tentar pensar que os sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados, se a gente diminui a grana, se a gente diminui o investimento, a gente também diminui a nossa capacidade de reagir com rapidez quando acontece algum caso parecido. Então, provavelmente, daqui a alguns meses, tomara que o assunto desse coronavírus já passou, a gente não vai necessariamente aprender as lições para quando vier o próximo vírus da vez, a gente conseguir reagir de uma forma eficaz. E aí vale aquele velho ditado, um pouquinho de prevenção é muito melhor do que muito remédio depois. E agora tá na hora de você se inscrever, dar um like, comentar, compartilhar, para a gente gerar um diálogo muito legal sobre qual que é a sua percepção do que está acontecendo com o coronavírus. Um abraço, até a próxima.